Aleluia! Glória a Jesus! Um ótimo dia para você que está aqui na Igreja no Cinema. Eu não sei como que está o teu sentimento nessa manhã. Talvez a pessoa que está do teu lado não sabe também. Então eu queria pedir para você olhar para a pessoa que está do teu lado e fale para ela o que você está sentindo nessa manhã. Vamos lá, a gente é celestial antes de ser curitibano. A gente não tem vergonha, a gente conversa com as pessoas. Então diga para ela qual que é o sentimento que você está essa manhã. Se você pudesse se autodescrever agora, o que você está sentindo aí? Compartilha com ela. Eu quero compartilhar o meu sentimento essa manhã. Essa manhã eu estou me sentindo aleluiado. Você sabe o que é aleluiado? É do verbo aleluiar. Sabia que existe? Eu aleluio, tu aleluias, nós aleluiamos. Acabei de inventar isso. Vamos ter que acrescentar na língua portuguesa. Mas a cada dia que a gente se reúne aqui no cinema, para nós, eu particularmente já faço isso há 10 anos, e para mim, cada sessão ela é diferente, é um sentimento diferente, é um discernimento diferente e é uma expectativa diferente. Nós nos recusamos a fazer uma sessão como se fosse só mais uma. Então, tem dias que a gente chega aqui que a gente está super alegre, tem dias que a gente chega aqui que está mais introspectivo, e tem dias que a gente chega aqui que a gente está mais aleluiado, que é o meu caso hoje. E aleluiado, na minha definição, é quando você, desde a tua casa, você já começa a discernir e perceber que Deus ele vai aprontar alguma coisa nessa manhã. Desde casa você já começa a perceber que o Senhor, Ele quer tocar vidas de uma maneira muito mais profunda do que elas mesmas sabiam que poderia ser possível. E isso já me contagiou desde casa, e cheguei aqui contagiado. As músicas já mexeram muito comigo, e eu queria que você aumentasse a sua expectativa essa manhã. Não é sobre uma igreja, não é sobre uma banda, não é sobre uma pessoa, mas é sobre um Pai amoroso, celestial, que te ama mais do que você pode imaginar, que conhece o teu passado, o teu presente, o teu futuro. E essa manhã você vai ter um encontro com esse Pai. Talvez você olhe daí, você olhe para o lado e está cheio de gente, tem várias pessoas, mas hoje você vai ter um encontro pessoal com seu Pai. Ele vai falar com você como se tivesse só você nessa sala. Amém? Você crê nisso? Antes de iniciar a mensagem, eu queria que você desse uma salva de palmas para o Jonathan Stocker, que fez aquele vídeo do Open House ontem. Gente, vocês não têm ideia o que é isso. O nome desse tipo de vídeo se chama Same Day, no mesmo dia. Ou seja, ele foi gravando e já foi editando e já foi subindo na plataforma e aí já foi assando a carne, levando nas mesas. Não, estou brincando, essa parte é o pessoal. Mas, gente, é muito difícil fazer isso, e ele ficou até tarde produzindo. Rapaz, eu fiquei chocado, né? Para quem conhece a história dele, sabe que não faz muitos anos que ele está na área, e o cara é muito talentoso, muito dedicado. Obrigado, meu irmão, você me surpreendeu, ficou muito melhor do que eu imaginava, e sem palavras, você me roubou as palavras, então receba a gratidão de todo mundo aí, porque o que você fez ontem foi incrível. Amém? Vamos ler a Bíblia um pouquinho? Se você puder abrir lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículos 20 e 26. Por que é bom você abrir a Bíblia? Para você ter certeza que eu não estou inventando história aqui, tá bom? A gente não está aqui para contar a história, apesar que a gente conta, mas não é o foco principal. A gente não está aqui para fazer piada, às vezes escapa, né? Porque vocês me conhecem, tem umas piadas de tiozão, um armazenamento cheio na minha pasta. Mas o foco principal aqui é ouvir aquilo que Deus está falando, né? Seja aquilo que Ele pediu para registrarem, ou seja aquilo que Ele está falando hoje. Então, se você tiver com a tua Bíblia aí, abra comigo lá em Mateus, capítulo 16, e se não, você pode ir acompanhando ali na tela, amém? O texto diz assim: Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que Ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei.
e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, jamais isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se para Pedro e então disse: sai daí, ô Satanás do inferno. Na verdade não é assim que a Bíblia diz, mas é baseado na minha interpretação. Jesus olha para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Vamos orar? Espírito Santo de Deus, mais uma vez nós te agradecemos por esse dia glorioso chamado hoje. Hoje é o presente que o Senhor nos deu e nós queremos desfrutar, nós queremos abrir esse presente e nos alegrarmos com ele, Pai. E esse presente para nós ele é tão poderoso porque o Senhor está nele. O Senhor está aqui hoje, e por isso hoje é especial. Hoje é o melhor dia das nossas vidas, Pai, porque o Senhor está aqui. E o que eu te peço, Espírito Santo, é que o Senhor possa marcar as nossas vidas nesse 10 de março, para que esse dia fique na história, que daqui a décadas a gente possa lembrar que esse dia foi um dia histórico nas nossas vidas, Pai. Por isso eu lhe peço, Pai, que o Senhor possa falar o coração dos teus filhos, de maneira pessoal e profunda, como só o Senhor pode fazer, Pai. Senhor, eu lhe peço que o Senhor não permita que eu te atrapalhe naquilo que o Senhor quer dizer, Pai. Muito pelo contrário, eu ofereço o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Pai. Eu me ofereço, Pai, para que o meu corpo possa ser um instrumento nas Tuas mãos, porque eu sei que apenas uma palavra que sai da Tua boca e encontra o coração do Teu filho, da Tua filha, é suficiente para transformar a história dela para sempre. É nisso que nós cremos, é nisso que nós oramos e te agradecemos. Amém? O tema dessa mensagem é vencendo o maior medo de todos. O Vini pregou no último domingo uma mensagem poderosíssima falando sobre coragem, falando sobre a história de Gideão. Gideão, ele era um homem que aparentemente, na perspectiva humana e na perspectiva dele mesmo, ele era alguém medroso, que ele precisou que Deus desse muitos sinais para ele acreditar naquilo que Deus estava falando. Porém, Deus enxergava nele aquilo que ele se tornaria e não aquilo que ele estava no momento. Então foi uma mensagem muito poderosa, mexeu muito comigo, deu muita repercussão ao longo da semana. Então você que por algum motivo não esteve aqui, acesse o Spotify da Igreja no Cinema ou entra no YouTube e assiste essa mensagem, porque eu tenho certeza absoluta que ela vai te tocar profundamente. Tudo que nós pregamos aqui é intencional para que tenha um impacto prático na sua vida. A gente não deixa complexo, a gente não deixa muito teológico o negócio, porque não adianta a gente te impressionar se nós não te inspirarmos. E a mensagem do Evangelho, ela não é para te impressionar, ela é para te inspirar. Porque impressionar, você sai falando bem do pregador, mas não tem um impacto na tua vida. Mas quando a mensagem te inspira, significa que você é inspirado pela mensagem, você está dentro da mensagem, a mensagem está dentro de você, e isso tem um impacto prático na sua vida. Você sabe se o Evangelho está mudando a sua vida, não é pelo que acontece no domingo, é pelo que acontece na segunda-feira. Então uma mensagem poderosa é uma mensagem que ela fica reverberando durante a tua semana. E essa mensagem é uma delas. Então, se eu fosse você e não estive aqui, eu corria lá para ouvir, porque eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. E continuando nessa linha, eu quero falar com você nessa manhã, como você vencer o maior medo de todos. Você sabe qual é o maior medo de todos? Grita para mim aí. A morte? O que mais? A morte. Exatamente, eu fui pesquisar e as pesquisas que eles fazem ao redor do mundo é unânime que o maior medo que as pessoas têm é o medo da morte, seja da própria morte, que é um medo grande, e também aqueles que
tem filhos, enfim, que tem pessoas que amam às vezes mais do que a si mesmo, tem medo da morte dessa pessoa também. E talvez você vai pesquisar, às vezes se você jogar no Google, você vai ver, eu vi alguns artigos que dizia que o medo de falar em público é maior do que o medo da morte. Alguém já viu isso ou não? Não viram? Então achei que só eu que tinha visto. Viu também? Obrigado, né? Obrigado por me ajudar. Mas daí a hora que eu fui tentar entender um pouquinho melhor, era curso de oratória que estava falando isso. Aí eu falei, daí é fácil, né? É que nem eu, assim, o maior medo da humanidade é não ter um consórcio. Então venham conversar comigo, porque eu trabalho com, né? Eu mesmo criei a pesquisa. Mas não, pessoal, não é falar em público, o maior medo das pessoas é o medo da morte mesmo. Então, eu quero conversar com você essa manhã como você vencer o maior medo de todos, que é o medo da morte. Essa mensagem ela já vem reverberando no meu coração algumas semanas, talvez meses. E essa semana foi interessante porque eu conversei com uma pessoa muito querida e ela veio falar comigo e falou assim, ore por mim porque eu estou sentindo como se fosse um caroço no meu seio e eu vou fazer um exame e eu quero que você ore por mim. E a hora que ela falou aquilo, na hora eu já tive convicção que não era nada grave, e eu peguei e falei isso para ela, falei, fique tranquila, que não é nada, não vai ser nada, fique tranquila. E aí beleza, ela foi fazer o exame, eu não conversei com ela naquele dia, e passou acho que 1 ou 2 dias, a gente se encontrou, e eu perguntei, e aí, como é que foi lá dela? Nossa, graças a Deus não era nada e tal, nossa, eu estava super preocupado, e ela começou a compartilhar comigo como que foi, do período entre ela ter sentido a diferença no corpo até o resultado do exame. E é interessante, né, porque a gente tem esse costume de você sente alguma coisa no teu corpo e você já começa a pensar o pior, sim ou não? Já começa a pensar o pior. E aí, para piorar a tua situação, o que você faz? Vai no Google. E o Google, como que é a métrica do Google? Olha, a gente tem algumas pessoas aqui que trabalham com o Google, né? É aquilo que dá mais atenção, é aquilo que chama mais atenção das pessoas, é onde tem mais clique. Então, é lógico que se a pessoa está tossindo, se colocar lá que é uma gripe, não é nada, ninguém vai clicar. Então, já vai para as coisas mais graves, é um câncer, tua garganta vai fechar, você não vai conseguir falar, você vai perder a voz. E aí, o que acontece? As pessoas, elas começam a se desesperar. As pessoas, elas começam a sofrer por antecedência. Algumas semanas atrás, a Thaís foi fazer um exame, e deu uma alteração no exame dela, e eu proibi ela de entrar no Google. Falei, você está proibida de entrar no Google. Você vai pegar esse exame, você vai deixar ele no cantinho ali, você vai marcar a consulta com o médico, e aí você vai mostrar para o médico, e aí você vai saber o que é, mas você está proibida de entrar no Google. Por quê? Porque, entenda, é masoquismo, é você sofrer desnecessariamente. Porque se realmente aquele diagnóstico terrível for ele, o que vai adiantar você ter visto no Google? Agora, se não for ele, você corre um problema ainda maior. Por quê? Porque daí se torna psicossomático. Aí você começa a pensar que você tem um problema que você não tem. O teu corpo ele começa a ficar com a imunidade baixa. Teu sistema imunológico começa a ficar frágil. E muitas vezes você acaba atraindo para si um problema que você nem tinha. E aí você não tinha nada fisicamente, mas agora você começa a ficar com ansiedade. Aquilo ali começa a disparar o seu coração. Aquilo ali começa a dar problema na sua pressão. E você sofre desnecessariamente. E aí, ela conversando comigo, e ela me falando como foi esse processo, e ela me contou que, inclusive, ela já estava imaginando o velório dela. Ela falou, nossa, eu até me imaginei meu velório, e era você que estava fazendo, e você estava falando, e o meu filho assim, assado. E a hora que ela falou isso, eu senti uma alegria, que eu falei, nossa, que legal, né? Ela está tão tranquila, tão bem, que ela já se imaginou, só que daí ela começou a falar, Deus o livre, não quero pensar nisso. E aí foi ali que eu falei, nossa, a gente tem essa dificuldade, né? Quando a gente pensa na morte, quando a gente imagina isso, vem tristeza, medo, angústia, e isso é muito danoso, isso faz muito mal para nós. Então, eu tenho certeza que essa mensagem, ela vai falar ao teu coração e ela vai te libertar por uma vida muito mais abundante do que você tem experimentado, muito mais. Há 2 anos atrás, no início de 2022, eu tive uma experiência
que ela mudou minha vida de lá para cá. Eu tinha ido com a Thaís e com a Joy, o John não era nascido ainda, eu tinha ido para o Central Bible College, eu ia dar uma aula lá, e eu fui dormir uma noite lá, porque a gente chegou num dia, eu dormi para eu dar aula no outro dia. E a gente dormindo lá, de repente, eu tenho um sonho de madrugada, que ele foi um sonho muito real para mim. Eu não tenho o costume de sonhar, e se eu sonho, eu não lembro, é muito, muito, muito raro. Só que aquele dia parecia que estava acontecendo o sonho de verdade. E naquele sonho, Jesus, ele vinha para mim e ele falava assim, terminou o seu tempo na terra, e eu vou te chamar. E no sonho eu ficava vendo aquilo, e de um lado eu ficava alegre por estar falando com Jesus, só que do outro lado eu comecei a lembrar da Thaís, da Joy, e começou a me dar uma angústia, uma tristeza. Eu comecei a falar, tá bom, né? Se deu, não tenho o que fazer, isso no sonho. Só que eu acordei de madrugada, logo que isso aconteceu, essa cena, eu acordei de madrugada, e eu olhei para ela, estava ela, a Joy, no carrinho dormindo, e aquilo começou a me angustiar, e aquilo começou a me deixar profundamente triste, porque ali eu tinha certeza que Deus, Ele de fato estava me chamando, Ele estava me alertando de que os meus dias nessa terra, eles estavam se findando. E ali começou a me dar muita tristeza, angústia, porque eu olhava para minha família, eu olhava para elas, e eu falava, não, mas eu não quero ir, eu não quero deixar elas. Como que vai ser? Só que do outro lado eu comecei a refletir sobre aquilo que eu creio, sobre a fé que eu confesso. E a grande diferença da nossa fé em Jesus para o resto da humanidade é que toda a humanidade, todo historiador e todas as religiões, elas reconhecem a Jesus como um homem poderosíssimo que andou sobre a terra, todas elas. O Islã reconhece, o budismo reconhece, todos reconhecem, porque Jesus, ele é um ser humano histórico. Aonde que começa a causar problema? Quando eles deixam de reconhecer que Jesus Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos e que ele vive para sempre, que ele é o Filho de Deus que ressuscitou dentre os mortos e vive para sempre. Então, o grande fundamento da nossa fé é que nós cremos que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e vive para sempre. E a Bíblia diz que Jesus veio para salvar aquilo que havia se perdido, não aquele. Muita gente traduz isso, não, Jesus veio para salvar aquele que estava perdido. Não, a Bíblia diz que Jesus veio salvar aquilo que estava perdido. E você sabe o que estava perdido? A vida eterna. Porque Deus disse para o homem, para a mulher no Éden, que o dia que eles pecassem, eles morreriam. E não era uma morte física, mas era morrer eternamente, estar eternamente afastados de Deus. Então a raiz, o fundamento da nossa fé é a vida eterna. É você e eu sabermos que aqueles que estão em Cristo passaram da morte para a vida e não morre mais. Quando todo mundo estava desesperado com Lázaro, que Lázaro estava morto, Jesus disse, eu sou a ressurreição da vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Só existem dois tipos de pessoas na face da terra. Aqueles que estão mortos em delitos e pecados e aqueles que vivem eternamente. Porém, na nossa perspectiva humana, a gente enxerga se uma pessoa está viva ou morta, se ela está fisicamente conosco, mas Deus é diferente. Para Deus existe um monte de gente que vive na terra, mas que está morta. E tem um monte de gente que não vive na terra, mas está viva. Porque Deus, ele não é temporal, cronológico, ele não se move pela cronologia humana. Deus, ele está acima do tempo, por isso aqueles que estão nele vivem para sempre. E essa é a maior certeza, a maior convicção que eu e você temos, que aquele que está em Cristo, que nós que estamos em Cristo, nós vivemos para sempre. E eu comecei a refletir sobre essas coisas e eu comecei a me perguntar, então, por que eu estou com medo da morte? Por que eu estou com medo de deixar a minha esposa e a minha filha, sendo que antes delas serem minhas, elas são do Senhor?
Olha a minha pretensão de achar que elas dependem de mim. Nada, absolutamente nada eu posso fazer de bom sem que me venha do alto. O mesmo Deus que hoje usa a minha vida para abençoar a vida da minha família, delas, na minha ausência, Ele vai usar outra pessoa. Porque eu amo eles mais do que tudo nessa vida, mas por alguma forma que eu não sei explicar, Jesus ama mais ainda. E aí eu comecei a confrontar todos os meus medos, as minhas inseguranças. E aí, de repente, aquela tristeza e aquela preocupação, ela começou a dar lugar para uma viva esperança. E eu comecei a refletir se até ali tinha valido a pena. Se até ali eu tinha vivido uma vida digna de ser vivida. Se até ali eu tinha de alguma forma marcado a vida de alguém com o nome de Jesus. E aquele dia eu percebi que eu estava vivendo exatamente a vida que Jesus um dia sonhou para eu viver. E que até ali tinha valido a pena. Para dizer que eu não fiz nada a respeito disso, humanamente falando, eu fiz um seguro de vida, tá? Fiz. Que eu falei, né, tipo, não quero que saia vai embora com a má fama, né? Olha só deixou dívida, né? Inclusive, esse é um argumento que o pessoal de seguro ele usa, né? Se você morrer hoje, você deixa mais dívida ou patrimônio para a tua família? A maioria toma um susto, fecha na hora, né? Mas eu falei, não, então eu vou fazer um seguro de vida para não deixar eles desamparados e estou pronto, Jesus, vamos para cima. E aí foi ali que, de fato, eu comecei a viver uma vida muito mais abundante do que eu tinha vivido até aquele dia. Você sabia disso? O fato de eu saber que a qualquer momento eu estava voltando para casa, eu falei, então vamos viver ainda mais intenso e mais profundo do que a gente tinha vivido até aqui. Então, foi essa circunstância que Jesus foi gerando essa mensagem no meu coração e foi acrescentando muitas outras coisas a esse período. E é sobre isso que eu quero te ajudar nessa manhã. Você vai sair daqui, cara, vivendo uma vida muito maior e mais poderosa que você imaginava. Você vai sair daqui vivendo muito mais abundante e com coragem do que você imaginava ser possível. Porque se você vencer o maior medo de todos, não existe nenhum outro medo que vai te parar. Nenhum. Se você vencer esse medo aqui, nada vai te parar nessa terra. Nada. O medo do fracasso, o medo da rejeição, o medo da dor, da doença, de ser abandonado, nada vai te parar. Se você vencer o maior medo de todos, os outros medos não irão te segurar. E aí você vai viver, cada ano nessa terra, o equivalente a que uma pessoa medrosa levaria 50 anos para viver. 10 anos seu vai ser semelhante ao que uma pessoa com medo 500 anos levaria para viver. Porque o medo, ele te impede de viver a vida abundante que Deus tem para você. Mas quando você vence o medo, você é impulsionado a viver coisas que você nem imagina que é possível. Assim como o Gideão viveu, assim como Davi viveu, assim como os discípulos viveram, você também vai viver. Amém? Mesmo sendo um tema delicado, Jesus falava abertamente com seus discípulos sobre o que haveria de acontecer, pois eles estavam tão focados nas coisas terrenas que Jesus precisava alertá-los sobre o seu principal objetivo na terra. Então Jesus, ele estava andando com os discípulos, mas na tradição judaica eles entendiam que o Messias era alguém que seria um lutador, um guerreiro, que iria libertar Israel do cativeiro, e naquela época Israel estava sob o domínio de Roma. Então a leitura que eles tinham de um líder, de um grande líder, do Messias, era um ser militar político. A esperança deles de um salvador da pátria era um ser político militar. Ainda bem que hoje em dia não acontece mais isso, né? Hoje em dia ninguém tem esperança mais que algum político vai resolver o problema do Brasil, amém? Amém, né?
Olha o que o versículo 21 diz. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Jesus constantemente lembrava a eles do propósito dele na terra. Jesus constantemente lembrava a eles que era necessário que ele morresse, mas que ele iria ressuscitar. Por quê? Porque mesmo eles andando com Jesus, era normal que eles tirassem os olhos daquilo que era eterno e começassem a se destruir com aquilo que é terreno. Então o primeiro princípio que eu quero compartilhar com você é que se nós não mantermos os nossos olhos fitados em Jesus e no propósito eterno, a gente vai se distrair com as coisas dessa vida. A gente vai viver nessa terra como se tudo se resumisse ao que acontece nessa terra. E Paulo diz que se nós colocarmos a nossa esperança nas coisas dessa terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. Por isso ele fala, cuidem, olhem para as coisas que são do alto. Amém? Segundo, a maioria das pessoas, ou se não, quase todo mundo, é que todo mundo é muita gente, né? Tinha um amigo que falava, todo mundo é muita gente. Ele nunca gostava de falar assim, todo mundo é muita gente. Mas a grande maioria das pessoas se sentem desconfortáveis de falar sobre morte, sim ou não? Sim. Por que será que isso acontece? Por que, né, quando a pessoa vai falar sobre morte, o que ela diz? Vira essa boca para lá. Bate na madeira. Né? Que mais que tem? Quais são os ditados? Deus me livre. E você sabe quem que inventou essa frase, bate na madeira, vira a boca para lá? Foi Pedro. Simão Pedro, você acredita nisso? Ele que começou essa história. Olha o que o texto diz. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Deus me livre, vira essa boca para lá. Ó, bate na madeira, está amarrado. Ele disse, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Porque olha só o contexto. Pedro e os discípulos, eles estavam andando com Jesus porque eles acreditavam que Jesus era o Messias. E o Messias era alguém que ia se levantar e tirar Roma do poder. E aí, quando Jesus ele fala que ele ia precisar morrer, daí ele fala, não, vira essa boca para lá. E o nosso plano aqui? Tem muita coisa para viver. Não quero falar desse assunto não, eu tenho 2 filhos para criar, eu tenho uma esposa para cuidar. Às vezes até eu tenho um evangelho para pregar. E aí Jesus, ele chega de uma maneira bem sutil, de uma maneira bem carinhosa. Ele chama Pedro de lado, fala, Pedro, vamos conversar ali nós dois? Chega aqui no cantinho aqui, ó. Viu, eu não quero te expor, né? Eu não quero ser... Sim, é assim que Jesus fez? Jesus chega para Pedro e fala, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, porque você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Uma das maiores estratégias do inimigo da nossa alma é nos distrair, tirando os olhos das coisas de Deus e focar nas coisas dos homens. Porque ele pode fazer isso enquanto você vem todo domingo na igreja. Ele pode fazer isso enquanto a gente canta louvores, enquanto a gente está ouvindo no Spotify. É só você ver por aí, hoje tem muitas mensagens do Evangelho que elas são utilizadas de pessoas que falam sobre finanças, alta performance, vida de qualidade. Por quê? Eles pegam os princípios daquilo que é eterno e aplicam para as pessoas terem uma vida boa na terra. E isso vende bastante. Só que o nosso grande desafio é a gente aprender a viver na terra como é no céu, e não viver na terra como é na terra. O nosso grande desafio é a gente viver na terra como é no céu,
e não viver na terra como é na terra. O grande desafio é que a gente estabeleça o reino de Deus na terra, que seja feito na terra assim como é no céu. E por isso hoje nós estamos tão distraídos, por isso, se for falar sobre morte, sobre vida eterna, sobre volta de Jesus, não, esse não é um assunto muito legal. Vamos falar sobre alta performance, vamos falar como chegar no 1 milhão primeiro, vamos falar como romper na vida. Eu não quero falar sobre Jesus, sobre o retorno do Messias, eu quero o código. Qual que é o código aí? Esses os dias que nós estamos vivendo, e perceba que era exatamente a mesma posição de Pedro. Não, Jesus, não, vira essa boca para lá, não vem falar esse negócio de morte aqui não. Nós queremos falar de coisa boa, queremos falar de TechPix. Pensa, Pedro solta essa, né? Viu uma visão do futuro. Mas entenda uma coisa, meu irmão, os homens mais perigosos que vivem nessa terra são aqueles que não têm medo de morrer. Os homens mais perigosos que vivem nessa terra são aqueles que não temem a morte. Eles são muito perigosos. Esse é aquele que você vai falar, cara, esse cara não tem nada a perder. E aí quando esse cara usa isso para o mal, ele causa destruições que a história nos conta a respeito disso. Seja homens-bomba, kamikazes, pessoas que entram numa escola e fazem o que fazem porque não estão nem aí com a própria vida. Ou aqueles caras que tenta atirar nos policiais americanos. Você já viram esses vídeos? Quem já viu esses vídeos? Ali você vê que os caras não têm medo da morte mesmo. Puxa machado, faca, vai para cima deles. Agora imagina um filho, uma filha de Deus vivendo nessa terra sem medo da morte. Pensa o impacto que o mundo sofrerá quando filhos e filhas de Deus viver nessa terra sem medo da morte. Porque se você não tem medo da morte, você não tem medo da pobreza. Você não tem medo da doença. Você não tem medo da rejeição, do julgamento. Você não tem vergonha. Você não tem medo de ser cancelado. Você não tem medo de nada. Um homem cheio do Espírito Santo e que não teme a morte. Um homem, uma mulher é suficiente para mudar o mundo inteiro. Então disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse texto ele é muito mal compreendido nos nossos dias. As pessoas acham que esse texto, Jesus está falando assim, você vai ter uma vida miserável, sofrida, pesada, e é isso aí, cada um tem que levar a sua cruz. Então, às vezes a mulher, o homem está num relacionamento com uma pessoa que só atrasa a vida dela, ela acha que ela tem que levar aquela cruz. A pessoa está com algum problema financeiro, com algum problema de saúde, ela acha que ela tem que levar aquela cruz. Só que a pergunta que eu te faço é, quando Jesus carregou a cruz dele, ele foi com aquela cruz até onde? Jesus está andando com cruz até hoje, por aí? Você consegue imaginar essa cena, Jesus passando com uma cruz, e aí pessoal, como é que vocês estão? Sim ou não? O que você imagina que Jesus fez com a cruz? A cruz, ela é um instrumento de morte, não é uma mochila para ficar carregando nas costas. Quando Jesus está dizendo assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me até onde? Siga-me até o lugar de morte. E qual que é esse lugar de morte? Esse lugar de morte é onde eu não temo mais a morte. Esse lugar de morte é onde eu crucifico a minha vida terrena, que é limitada, que quando o corpo parar de funcionar, acabou tudo. E eu assumo agora a vida que Jesus conquistou para mim. Por isso a Bíblia diz que se é certo que com Jesus nós morremos, é certo que com Ele nós iremos ressuscitar. Quando você segue Jesus até a cruz, adivinha o que acontece? Já estou, Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo.
E vivo agora não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo pela fé, eu vivo na fé do Filho de Deus. Pode aplaudir a Jesus, se você crê nisso. Entenda algo, meu irmão, entenda algo. Você nunca estará pronto para viver abundantemente enquanto você não vencer o medo da morte. Nunca, nunca, nunca. Você só está pronto para viver de verdade quando você não tiver mais medo de morrer. Você só está pronto para viver quando você estiver pronto para morrer. Porque a maior tragédia da vida não é você morrer. A maior tragédia da vida é você não viver. E já tem muita gente hoje que está deixando de viver por medo de morrer. Está deixando de desfrutar da abundância de vida que Deus nos deu, que começa hoje, por medo de morrer. E aí, por medo de morrer, você não vai viver o sonho que Deus te deu, porque você tem medo de tentar, porque se você tentar, você vai perder aquele emprego registrado, e aquele emprego pode te deixar sem dinheiro, e se deixar sem dinheiro, vai que eu morro de fome, vai que acontece uma coisa por mim. E aí eu deixo de viver algo extraordinário, porque eu tenho medo de morrer. Mas você só estará pronto para viver o dia que você estiver pronto para morrer. E o que é estar pronto para morrer? É saber que, ainda que você morra, você vive para sempre. E é por isso que você pode dizer que nem Paulo, com fé e convicção, fala, cara, porque para mim, viver é Cristo, e morrer é lucro. Por isso Paulo, ele ficava num paradoxo, que ele falava, rapaz, às vezes eu sinto que já deu meu tempo aqui, eu quero ir morar com Jesus, porque vai ser muito melhor, muito mais abundante, mas ao mesmo tempo eu quero ficar, porque eu sei que vocês precisam de mim. Olha que gostoso esse paradoxo. Não é sobre você querer morrer, é sobre você não temer a morte. É sobre você querer viver. Só que eu só consigo viver, de fato, se eu estiver pronto para morrer. Porque aí nada mais vai me parar, nada mais vai me parar. Porque eu tenho convicção que se o pior acontecer, ainda assim esse pior, ele vai me promover para estar com Jesus para sempre. Por isso até o morrer é lucro. A pergunta que eu te faço é, o que você daria para viver para sempre? Quanto que um bilionário, quanto que um milionário você acha que ele pagaria para viver para sempre? Existem alguns corpos num lugar nos Estados Unidos que eles estão congelados esperando algum dia ter alguma tecnologia para ressuscitar eles. O primeiro, se não me engano, foi em 67 e estima-se que existe mais de 300. E os caras gastam fortunas para manter lá. E a pergunta que eu faço é, quanto que você pagaria? Quanto que uma pessoa pagaria para viver para sempre? Agora a questão é, e se as pessoas soubessem que esse preço já foi pago? E se as pessoas já soubessem que isso já está disponível para elas? Por isso, salvação não é uma coisa que você tem que convencer as pessoas. Por isso, salvação ela é uma boa notícia que você conta para as pessoas, que você anuncia. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. E a nós foi nos dado o ministério da reconciliação. Então salvação é o seguinte, eu chego para você aqui e eu digo, irmão, você está salvo. Você tem acesso à vida eterna mediante Cristo Jesus. Se você crê nessa verdade, você fala, eu creio que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos para perdoar os meus pecados. Eu creio que Ele ressuscitou para que eu tenha vida eterna. Então, somente essa confissão e crer no teu coração para a justiça é suficiente para você desfrutar isso. Agora, se a pessoa, você conta essa boa notícia para ela e ela não crê, ela não desfruta.
Isso é o Evangelho, essa é a pregação do Evangelho, não é precisar convencer, não é levar para a igreja, não é entregar panfleto, é simplesmente anunciar as boas novas da salvação. E se a pessoa não quiser, o problema é dela. O nosso papel não é convencer ninguém, quem convence é o Espírito Santo, o nosso papel é anunciar essa boa notícia. O fato é que, por medo de falar sobre a morte, ou por amar demais as coisas dessa vida, ou por não ter esperança na eternidade, hoje pouco se fala sobre a volta de Jesus. Medo da morte, amar a vida, ou não crer na eternidade. E a mensagem da volta de Jesus, ela foi se esfriando. E Mateus nos alerta isso. Jesus, ele disse que nos últimos dias seria como no tempo de Noé. Porque no tempo de Noé as pessoas bebiam, elas se casavam, elas se davam em casamento, e quando elas menos perceberam, o dilúvio veio. E a Bíblia diz que a volta de Jesus, ela é como semelhante a um ladrão, não avisa quando vem. Então as pessoas, elas se distraem com as coisas dessa terra, porque é ruim pensar em morte, é ruim pensar em volta de Jesus, porque é muito subjetivo, né? A gente fica em dúvida, não sei se a igreja subiu, se o céu desceu, né? Começa a confundir um pouco a nossa cabeça, mas como é que vai ser? Que corpo que eu vou ter? Será quando eu era magro antes de casar? Se é agora que eu dei uma engordadinha? Se é quando eu era mais novo? Então a gente começa a se preocupar com aquilo que foge da nossa compreensão humana. E ao invés da gente entregar essas preocupações para Deus, o que a gente acaba fazendo? Deixando de lado, nem vamos pensar sobre isso, nem vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o que está acontecendo hoje. Mas entenda algo, meu irmão, não é porque você não entende algo, é que esse algo não existe ou não vai acontecer. Não é porque hoje a minha mente não consegue compreender alguma coisa, é que aquilo ali já não está acontecendo ou vai acontecer. A gente não entendia nada sobre vírus de morcego, e tanto é que quando começou lá na China, a gente continuou vivendo aqui como se nada tivesse acontecendo, sim ou não? Mas o fato da gente não entender e saber o que estava acontecendo, não mudou o fato de que isso chegou até nós. E da mesma forma, não é porque às vezes a gente não entende completamente como vai ser a volta de Jesus, se a gente vai viver na terra, se vai viver no céu, como que vai ser, não significa que isso não vai acontecer. E para muitas pessoas está acontecendo todos os dias. Porque a volta de Jesus, para aquele que dorme nessa terra, ela acontece hoje. Só que isso é uma boa notícia que tem que alegrar o nosso coração. Isso precisa alegrar o nosso coração porque existem promessas que diz que nesse lugar não há choro, não há dor, não há pranto. Ali você não conhece o sofrimento. Ali você vai viver o gozo eterno do seu Pai. Você vai viver algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. É algo que é impossível de se imaginar. Você que é pai e mãe, quando você não tinha filho, o pessoal falava assim, cara, mas quando você tiver filho você vai ver. Nossa, é a melhor coisa do mundo, é uma delícia. E a gente tenta imaginar. Só que você percebe que quando é a tua vez, e de fato você vê que aquele ser humano que saiu de dentro de você, ele vem para fora, você olha no olho dele e de repente aquilo ali faz com que nada mais no mundo tenha valor do que não ser aquele momento. Aquilo que era impossível você compreender com os outros falando, agora você desfrutando, você passa agora a enxergar de uma forma impossível de explicar. E da mesma forma é a vida eterna. Ela é difícil de explicar, mas ela vai ser maravilhosa de desfrutar. É esse lugar de paz que o Senhor está te chamando nessa manhã, de você ter essa convicção que aqueles que estão em Cristo vivem para sempre. E aí você vai viver uma vida ainda mais poderosa na terra, baseado nessa convicção. Você vai ser uma arma poderosa nas mãos de Deus, porque não existe mais nada que possa te parar. Nada que possa te impedir. E aquilo que você vai viver nos próximos anos vai ser muito mais poderoso do que você viveu até hoje na sua vida, independente da sua idade. Se você já está com uma idade mais avançada, se prepare para viver mais do que você já viveu até hoje. Se você está com uma idade nova, se você é novo, cara, se prepare, porque você veio no dia certo, no lugar certo, e o que você vai viver, você vai viver mais do que Matusalém, meu irmão. Sabe quem que é Matusalém ou não? Um cara que viveu mais de 900 anos.
Imagina que você vai viver mais do que ele, porque o tanto de coisas poderosas que você vai viver nessa terra, nem aquele cara com aquele tempo de vida, ele viveu. Eu quero encerrar essa mensagem falando uma frase de um homem chamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, um dia ele disse assim: Deus, escreva a eternidade nos meus olhos, para que quando eu acordar, eu olhe para aquilo que é eterno, para que enquanto eu caminhar, eu olho para aquilo que é eterno. Enquanto eu estou trabalhando, eu olho para aquilo que é eterno. Enquanto eu estou estudando, enquanto eu estou com a minha família, enquanto eu estou na igreja, que antes de eu dormir, eu olho para aquilo que é eterno. Escreva, Senhor, a eternidade nos meus olhos. E veja bem, essa é uma mensagem que é uma mensagem do Evangelho, não é uma mensagem escapista. Porque muitos religiosos, eles usam essa mensagem para viver uma vida de escapismo. Na verdade, não é que eles querem estar com Jesus, eles só querem fugir dos problemas da terra. Então eles falam, eu não vejo a hora de Jesus voltar, eu não vejo a hora de estar com Jesus, mas não é porque eles amam e eles anseiam por esse momento, mas é porque eles não conseguem manifestar como é no céu na terra. E isso é um grande problema, porque as pessoas elas acham que a salvação é uma porta no final do túnel, onde você precisa sofrer, chorar, se dar mal a vida inteira, viver na pobreza, viver, enfim, uma vida miserável, e daí lá no final do túnel tem uma porta chamada salvação, e ufa, agora sim eu vou viver uma vida poderosa. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus, ele veio estabelecer o reino de Deus na terra. E ele disse que o reino de Deus não está aqui, não está ali, não está lá, não está depois da morte. Ele disse, o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então uma vida de paz, justiça e alegria é uma realidade, é uma verdade para você hoje. Deus, ele já permite que você desfrute daquilo que é eterno hoje. A eternidade não começa o dia que você morrer. A eternidade começou o dia que você nasceu de novo. Então não é uma mensagem escapista, porque eu não gosto de trabalhar, eu tenho preguiça, eu falo, Jesus, volta logo, Jesus. Preferência antes de segunda-feira começar. Na verdade, ele não quer que Jesus volte, ele só não quer trabalhar, mas daí não tem desculpa para dar. Por isso que a gente vê muita loucura por aí, né? Quem é mais antigo aí, lembra dos anos 2000? Gente vendendo tudo, saindo da faculdade, porque Jesus está voltando. Então o que adianta as coisas nessa terra? Não é esse o entendimento, não é um pensamento escapista. Mas ao mesmo tempo, não é a gente esquecer daquilo que é eterno e usar apenas de Deus, e usar apenas da mensagem de Jesus, e usar Jesus simplesmente para nos abençoar para as coisas dessa terra. Usar Jesus como um amuleto para ficar me abençoando para as coisas dessa terra, e para eu ter uma vida melhor do que os outros, ter mais dinheiro do que os outros, e ser mais feliz que os outros. Não é esse o entendimento. O entendimento é nós compreendermos que nós somos eternos, que nós vivemos para sempre, e isso é suficiente para que todo medo da morte e consequentemente qualquer outro medo vá embora. É um entendimento de que ainda que eu morro, eu viverei para sempre. Mas enquanto esse dia não chegar, enquanto Jesus não voltar, seja para mim ou seja coletivamente, eu vou viver o céu na terra. Eu vou ser um representante de Jesus na terra, porque Ele disse que nós seríamos os seus embaixadores na terra. E você sabe qual é o papel de um embaixador? O papel do embaixador é representar a sua pátria em outra nação. E um embaixador que ele representa a sua pátria na outra nação, o que ele faz? Ele cuida dos interesses da sua pátria naquela nação.
mas ele não se contamina com aquela outra nação, ele não se vende para aquela outra nação, muito pelo contrário, ele sempre fica lembrando da pátria amada, porque lá estão os meus pais, porque lá estão os meus amigos, porque lá está o meu arroz, feijão, ovo e batata frita. Ai, que saudade da minha pátria, como é gostoso a minha pátria, nossa, eu não vejo a hora de estar na minha pátria, mas eu sou embaixador, e Jesus me plantou aqui, então enquanto eu não volto para a minha pátria, eu vou manifestar a minha pátria nesse lugar. As pessoas vão amar a minha pátria olhando para mim. As pessoas vão olhar para mim e falar: eu quero ser um cidadão celestial como você é, porque eu manifesto os atributos de Deus hoje, aqui e agora. É para esse lugar que eu estou te chamando. É uma vida abundante, não é te colocar medo, porque a qualquer momento você pode morrer. Isso é inevitável. A gente falando ou não sobre isso, sabemos que é inevitável, mas eu quero te chamar para a vida. Existe uma vida abundante, uma vida além do medo, uma vida onde você pode ter convicção que Jesus Cristo está contigo todos os dias, até a consumação do século, que Jesus disse: vai meu filho, eu estou contigo, aonde você pôr as mãos eu abençoarei, onde você colocar os teus pés será abençoado, se você impor as mãos sobre os doentes eles vão ser curados, eu estou contigo. Seja bem-vindo à vida, seja bem-vindo à vida. E no fim, quando tudo terminar, você vai poder declarar bem alto, como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém? Obrigado.